Está tudo certo no Campeonato Brasileiro, aonde só o Vasco tem que ser investigado, tem que ser feita uma auditoria nas finanças e nas transações do Vasco, ou tem mais time no Campeonato Brasileiro que tem que fazer isso? Outra pergunta: é só o Vasco que está em recuperação judicial e precisa parar de contratar, ou tem mais times em recuperação judicial que está contratando no Campeonato Brasileiro, mais precisamente somente na Série A do Campeonato Brasileiro? E se há conflito de interesse, me responda na pergunta aqui, por favor, né? E você está satisfeito com a entrevista que Pedrinho deu a esses dias aí aos amigos aí do Atenção Vascaíno, lá diretamente do aeroporto, PTB e tal? Vocês viram a entrevista que ele deu? Vocês concordam com o Pedrinho? O que, que vocês acham do Pedrinho? O que, que vocês estão achando do Pedrinho, né, como presidente do Vasco? Está sendo ruim? Está sendo ruim, pior, melhor? Pode ser considerado, depois de Soares Calçada, o presidente melhor do Vasco, até do que o Eurico Miranda e Roberto Dinamite, ou não? E, de mais a mais, se você é novo por aqui, como eu sempre faço, eu vou te dar as boas-vindas e vou pedir que nos dê pelo menos 5 ou 6 minutinhos da sua atenção e se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder os vídeos que nós colocamos por aqui. Principalmente comenta daqui de onde você é, o que você está achando do trabalho do Pedrinho no Vasco e se o Pedrinho está sendo um bom presidente para o Vasco e se tem mais coisa errada no Campeonato Brasileiro e em termos da entrevista do Pedrinho, o que você achou? Vou começar a falar pelas palavras e declarações do BAP, que foi a Agência de Regulação de Sustentabilidade lá do Futebol de Pré-Play, né, pedir para que se olhe mais a venda do Vasco para a SAF, né? Também vou falar do empréstimo e outras coisas. BAP, o que, que você tem a ver com isso, meu parceiro? Eu não queria falar isso aqui nesse vídeo, mas o que, que você tem a ver com isso? Você não tem nada. O Pedrinho, na entrevista dele, disse que se esse empréstimo não sair, esse empréstimo não seria só para contratações, não seria só para melhorar o time, não. Também tinha que pagar, né, o funcionário, pagar outras coisas que o Vasco tem que pagar, conta de luz, conta d'água, e N coisas, o funcionamento do estádio. Vocês pensam que o futuro do futebol brasileiro, do Vasco, mais precisamente, é só o Vasco? Não, tem muitas coisas para pagar. Então, esse idiota fica dando essas declarações falando de coisas que não são da capacidade dele, não é do viés dele, ele não tem, né, nada que falar disso, e eu fico sem entender, gostando de, querendo entender, se você entende, comenta aqui qual é a pretensão, porque eu acredito que tenha mais times no Campeonato Brasileiro que estão em RJ, em recuperação judicial, e estejam contratando também, né, só o Vasco, o Wilton, o Mauro César também falando a mesma coisa, então se tem, por que só fala do Vasco? Eu acredito que deve ter mais alguma maracutaiazinha aí no Campeonato Brasileiro, né? Porque eu fico pensando, se o Vasco na situação que está, né? Quase falindo, devendo muito, devendo mais do que arrecada, né? Precisando ser vendido para conseguir equilibrar as dívidas e voltar a crescer, né? Tem tanta gente preocupada em que o Vasco não chegue lá, porque o Vasco é muito grande. Você que fica tentando diminuir o Vasco para satisfazer seu ego de grandão, o Vasco é grande, tão grande que está aí a prova. Estou tentando, né, fazer com que o Vasco não saia do buraco que está até hoje. E também agora eu vou falar um pouquinho, cara. E já que você chegou até aqui, eu vou pedir de novo que você deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O Pedrinho falou, deu a entrevista para a rapaziada, né, quando saiu do aeroporto, em questões que está acontecendo, do empréstimo, né, falou bastante sobre o BAP, falou de coisas que ele assume a culpa, contratações que não deram certo. Tudo bem, contratações que não deram certo, isso acontece, né? Só que o Vasco contrata muito a mais que não dá certo do que dá certo. E a pergunta, Pedrinho, que ele não teve coragem de te fazer, eu não sei se você também iria responder, é a respeito de qual é a função que tem o Felipe Maestro dentro do Vasco, porque até hoje não se sabe. O que que o Felipe Maestro faz para o Vasco? Qual é a função dele? Qual é que ele ali, o que que ele está ali para fazer? Eu acredito que você esteja blindando muito ele por ser seu amigo, até entenda essa amizade. Eu não faria isso mesmo sendo muito amigo. Você está blindando muito ele e você não responde quando a gente pergunta sobre ele. Eu sei que contratações, ó, a contratação do Spinelli não deu certo até agora. Está aí no mesmo período aí, quase que o Brenner já deu a melhorada, tanto que o Brenner, quando melhorou, o Brenner agora se machucou, vai ficar uma temporada fora. O Jair já se machucou de novo, vai ficar uma temporada fora. O Vasco é muito azarado. Os reforços que chegaram já até estrearam, mas não pode jogar hoje pela Copa Sul-Americana, pois um já está inscrito pelo River Plate, que é o Colídio, e o Sousa já está inscrito pelo Racing, então não pode jogar a Copa Sul-Americana. Por conta disso, os dois vão ficar fora. Já podendo estrear
né, vão jogar no domingo contra o Palmeiras, é claro, e podendo jogar a quarta de final contra o Vitória no meio de semana que vem, né, pela Copa do Brasil. Isso aí ele já pode. Mas o Pedrinho explicou que o BAP não tem direito a falar nada do Vasco, ele até salvo livrou, né, a instituição Flamengo, falando que não tem nada, que o BAP é asqueroso, o BAP é prepotente, é arrogante, e dentro de, pô, posso ficar falando aqui o dia inteiro que o BAP é. O BAP é um fanfarrão que quer chamar a atenção e aprendeu a fazer, né? Esse aí que você que a rapaziada faz, para aprender o cara falando o que, para escutar o que ele quer. Só fala merda. Só fala merda, não fala nada de bom. Já tá aí sendo criticado aí no Flamengo, então não quero falar de Flamengo, quero falar de BAP, pô, eu só quero falar que ele não pode falar do Vasco. E vou te perguntar, você viu a entrevista? Você viu o que o Pedrinho falou? Porque o Pedrinho, eu, se eu sou o Pedrinho, daria uma ideia para ele. Pedrinho, todo dia de manhã, uma rede social criada por você, uma rede aqui que já exista, você vai lá, o que, que você faz? Você cria um vídeo de manhã falando tudo sobre o Vasco, permita que as pessoas, né, façam conteúdo em cima desse vídeo e vai ficar tudo esclarecido sobre o Vasco no dia. Você não vai precisar ficar dando entrevista aí longa e perder seu tempo, né, de tempo em tempo, que infelizmente você tem que falar com o torcedor, porque quando você era, né, comentarista, você tinha um monte de solução. Eu sei que as soluções que você tinha lá, hoje não dão para ser aplicada, então por isso que eu venho a perguntar de novo, o que, que você está achando do trabalho do Pedrinho como presidente do Vasco, né? No momento, sem esse empréstimo que o Vasco pediu, se não sair, não tem condições de contratar mais ninguém. O Pedrinho já foi bem claro nessa entrevista que ele deu, e só precisa nem ser muito inteligente para entender isso. Ele deixou claro que, além de fazer contratações com dinheiro desse empréstimo, que a justiça ainda está fazendo a análise para ver se pode emprestar. E outra coisa, além da justiça estar fazendo a análise para ver se pode pegar esse empréstimo, o Pedrinho já pediu o aceleramento do fato da juíza liberar logo para fazer a licitação e que possa aparecer mais gente fazendo uma proposta, que o Lamáquia possa cobrir, palavras do Pedrinho mesmo, que o Marcos possa cobrir, e se ninguém fizer proposta maior aí, o Marcos cobrir e ninguém quiser aumentar, ele já pode comprar o mais rápido possível. Porque a impressão que nos passa, principalmente para mim, é que estão esperando a janela de transferência fechar. E o Vasco já fez esse esforço pedindo empréstimo ao próprio Marco Lamaga para contratar tanto Sousa contra Colídio, e teria contratado o Deossa também, se o Betis não tivesse voltado atrás, ou o técnico não tivesse feito questão de contar com o atleta por restante da temporada, já teria contratado também. E agora precisava contratar só mais, né, um zagueiro e um atacante, como não contratou. O Deossa tem que contratar um meia também, levando em consideração que o Saldívia já está sendo negociado aí, e a intenção do Vasco é não continuar com o atleta por restante da temporada, tentando vendê-lo antes que se encerre a janela de transferência. Portanto, já temos a saída. E temos a perda de Jair, que se machucou de novo, vai ficar uma temporada fora. Temos a perda de Brenner, que, né, depois de ter melhorado a autoestima, machucou, quebrou o dedo, também vai ficar por uma temporada fora. Então temos 3 baixas aí no momento, né? E temos que contratar o zagueiro, o meio-campo, o volante de ofensivo ali, e contratar um atacante, matador, finalizador, que faça gol, que não perca a oportunidade, que apareça, que seja só uma no jogo, e que essa uma ele não perca, né? E o Vasco precisa desse jogador. O Vasco não tem esse jogador. Brenner, que nem o Brenner não, o DVD, que nem atacante é, que não faz essa função, né? Andrés Gomes, apesar de falar que é atacante, não faz essa função de goleador. O Brenner, que tinha sido contratado para fazer, que foi até caro, e o Marina Nestrosa, que são os dois. O Marina Nestrosa ainda tem, hoje acredito que ele entre jogando, mas que não será o homem de gol. O Vasco precisa contratar o homem gol, uma vez que está fazendo essa venda aí já vendeu o Hugo Moura e está fazendo essa venda. Então, vou ficando por aqui. Pergunto para você de novo: o que você está achando do trabalho do Pedrinho, de presidente do Vasco? Se o Pedrinho tem feito um bom trabalho, se o Pedrinho poderia fazer entrar mais conflito, igual o Eurico Miranda sempre estava envolvido em um conflito, ou se essa forma do Pedrinho agir e levar as negociações é melhor do que a do Eurico Miranda. Para mim, depois de Antônio Soares Calçada, não teve outro presidente melhor do que o nosso presidente Pedrinho. Fiquem todos com Deus. Ótimo jogo para você, excelente final de semana aí, e que o Vasco consiga vencer hoje, se classificar para as quartas de finais da Copa Sul-Americana e vencer o Palmeiras e conseguir sair da zona do rebaixamento no domingo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.